Em nome do povo do município de Piranguçu e com a proteção de Deus, daremos início à nossa reunião fazendo a oração. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei nele o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações de vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Passar o livro de presença e o livro de quórum. Havendo quórum regimental, declaro aberta a 50ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Piranguçu. Boa noite aos nobres colegas, aos presentes e a todos que acompanham a reunião através das redes sociais. Sejam todos bem-vindos. Conforme foi lida e revisada por todos os vereadores, coloque em votação a ata da reunião anterior. A ata da 49ª reunião ordinária está em votação. Os vereadores que estiverem a favor permaneçam sentados, os contrários ficando em pé. Aprovada.
Solicito ao senhor secretário que leia a matéria do expediente. Indicações. O vereador infrafirmado, regimentalmente apoiado, vem apresentar ao senhor prefeito municipal a indicação no sentido de tomar as seguintes providências junto à Secretaria Municipal competente. Indicação número 111, 2022. Fazer a colocação de um bueiro no bairro Pedra Vermelha, ao lado da Capela do Divino Pai Eterno. Fazer a colocação de um bueiro também no bairro Pedra Vermelha, no trecho da entrada do bairro. Justificativa. Tal pedido se faz necessário, pois pela falta de bueiro, a água está escoando pela rua, causando danos à estrada. Vereador Edson Alves. O vereador infrafirmado, regimentalmente apoiado, vem apresentar ao senhor prefeito municipal a indicação no sentido de tomar a seguinte providência junto à Secretaria Municipal competente, número 112, 2022. Verificar a possibilidade de providenciar materiais necessários, principalmente as telhas, para a construção de 4 pontos de ônibus na estrada do bairro dos Pintos, tendo em vista que os moradores do bairro se dispuseram em ceder a mão de obra. Vereador José Maria. Concedo a palavra pela ordem aos senhores vereadores. Vereador José Mário. Presidente, colaborador, a quem assiste na plateia aqui e todos que estejam pela rede social. Uma boa noite. Quero deixar meu sentimento pela família do senhor Benedito, conhecido por brasileiro que me deixou. Então, desse sentimento para todo familiar. Sou favorável de toda indicação também. Presidente, ontem passei no pátio da prefeitura cedo, conversei com o Marcinho, um dele que estava lá no Bar dos Roques, que estava para fazer, ele foi lá, falei para a chuvarada, o que acontecendo lá, então estava pedindo trocar umas manias lá. Ele foi e trocou uma mania lá em cima lá, roubou a mania de um metro, aí levei mais uma mania para fazer ele poder ali, então quero agradecer ao secretário de obra, que e nós estamos vendo que a chuva está vindo, se Deus quiser que não venha chuva muito forte, na época da chuvarada, e está tomando providência onde está sendo necessário. Não é só isso. Vereador José Maria. Boa noite, presidente, boa noite aos demais colegas aí, e os demais vereadores que estão nos assistindo. Presidente, então eu fiz essa indicação sobre os pontos de ônibus lá no bairro dos Pintos. Tanto é ponto de ônibus como é ponto escolar também. Como eu imagino comigo que a prefeitura está sem mão de obra, eu imagino que seja isso, porque esses pontos de ônibus já foi feito pedido, se não me engano, no mês de maio do ano passado. E o secretário de obra falou que ia ver se tinha como fazer. E daí não fez até agora, já faz 1 ano e meio quase. E agora eu conversei com o pessoal lá, eles dispuseram a ajudar na mão de obra. Então eu queria que a prefeitura fornecesse para nós as telhas e aqueles pregos para pregar a telha e o resto a gente daria um jeito por lá. Porque está precisando, a hora que a pessoa vai pegar o ônibus, que às vezes está chovendo, às vezes desce do ônibus e já sai direto na chuva. Então lá são 4 principais lugares lá que precisa do ponto de ônibus. E outra coisa, presidente, eu estava vindo de lá para cá, eu vim com o tempo hoje, eu dei uma passada lá na reciclagem, para mim ver lá como que é o serviço deles lá. E lá tem um grande espaço lá, que quase que não é usado para nada. Lá era um negócio lá de secagem de arroz. E aquele lá, o vereador Nildo conhece bem, até melhor do que eu lá. E lá dava para tirar, eu não sei, eu imagino assim, que ficava mais fácil. Tirar aquilo lá e fazer um refeitório para o pessoal que trabalha lá. E o serviço lá é corrido.
Eu vi lá o sofrimento deles lá, que é a correria, né? E sem muito recurso, assim, porque é um serviço perigoso, trabalhar no meio do caco de vidro, aqueles ferros, às vezes, muitas vezes enferrujado. E outra coisa, presidente, eu tive falando com alguns companheiros das cidades vizinhas sobre uma participação que teve lá com o governador Romeu Zema e com o presidente Bolsonaro. Todas as prefeituras diz que foram convidados os vereadores e quem pudesse ir ou quem quisesse era para ter ido. E aqui em Piranguçu nós não recebemos esse convite? Para nós, vereadores, não chegou nada oficial, né? Chegou não. Não, né? Chegou convite, não. Porque se tivesse chegado, por exemplo, que nem eu mesmo gostaria de ter ido. Então, sobre a reciclagem eu falei, sobre a participação lá dessa evento que teve lá também, então não chegou aqui. E sobre a estrada lá, inclusive hoje o companheiro meu tá junto ali, tá de prova, contudo até nem não ter chovido, hoje não choveu. Eu tinha que parar, eles descer do carro, subir a subida a pé para não conseguir subir lá, a subida lá dos carneirinhos, por motivo de uns altos e baixos que tem nas estradas lá, porque a água corre pelo meio da estrada. Então, como eu já fiz várias indicações aqui, lá precisava de um conserva e precisavam ser feitos uns bueiros e uns outros lá que precisava ser refeito para melhorar lá, até para os carros da saúde passar, porque estava precisando. E por hoje é só, eu sou favorável a todas as indicações e boa noite a todos. Vereador Benedito? Boa noite, presidente. Boa noite aos nobres colegas, aos que estão aí nos acompanhando hoje aqui nessa casa e a todos que nos assistem pelas redes sociais. Presidente, o vereador José Maria tocou numa questão que até eu iria perguntar para o presidente no decorrer da semana, referente a isso também que o vereador comentou aí. Porque é estranho nós não receber e o prefeito não receber. Foram mais de 700 prefeituras representando o estado de Minas Gerais, junto com o nosso presidente, junto com o nosso governador eleito, Romeu Zema, a estar dando o apoio ao presidente aí, né? Então, já que não foi feito convite, né? Talvez, né? Não chegou o conhecimento deles e nem a nós aqui, porque se tivesse chegado até o meu conhecimento, eu fiquei sabendo desse evento lá, no sábado, por munícipes daqui, e fiquei até meio chateado por se tivesse tido chegado o convite, não tivesse sido passado por essa casa, porque foram convidados prefeitos e lideranças políticas, né? Então, nós vereadores somos lideranças políticas, representantes do povo. Então, se tivesse ao conhecimento meu, eu acredito que demais colegas, a gente teria ido lá, dado esse apoio ao nosso governador, ao nosso presidente. Mas não recebemos convite, paciência. Né? O vereador Benedito, na verdade, não chegou mesmo. E quando chega convite, a Josi já me avisa, e quando eu falo, coloca no grupo, né? Então, quando chega convite, pode ser qualquer coisa que for, a gente coloca. Quando a gente não entrega os folders aqui, a gente coloca o convite no grupo. Mas realmente não chegou mesmo para a gente. Para a Câmara, não chegou. Não, certo. Então, vamos então, né? Queria deixar os sentimentos também, a família aí do senhor Benedito, daqui da Piranga aqui, o senhor Dito Gazaini, né? Foi um dos mentores há 20 anos atrás de me incentivar eu abrir a minha oficina mecânica, né? Fiquei triste pelo falecimento dele ontem, né? Que Deus conforte o coração de todos os familiares e tenho certeza que ele está no bom lugar. E também deixar o sentimento que a Dona Maria das Graças, Dona Graça, conhecida, né? A mãe de vários amigos meus aí, que mora aqui na Cachoeirinha, faleceu semana passada. E que Deus conforte o coração de todos os familiares também. Presidente, no dia 26 de abril,
a dona Helena, está aqui hoje na casa, aqui, nos presenciando, quer dizer, ela fez um apelo pedindo para nós, vereadores, fazer uma indicação referente ao calçamento lá, da subida da casa dela lá, não só dela, de vários outros moradores que tem lá. E a maioria dos vereadores que assinou essa indicação que eu fiz, se eu não me engano, foram 6 vereadores, ela está com a indicação ali, e foi protocolado na prefeitura, recebido lá na prefeitura, e o prefeito, o presidente, quiser levar até o conhecimento dele, para ver lá, porque essa semana, porque eu estava conversando com ela ali fora, ela falou que já danificou lá uns 2, 3 carros lá em cima, na subida da casa dela lá. Certo. E eu conheço o trecho lá da casa dela, lá, ô presidente. E é um trecho curto, pequeno, que com poucos materiais se resolve lá. Né? Então, pedi para a Secretaria de Obra que dê atenção nessa indicação que nós fizemos aí, para que levasse o material que os moradores lá estão dispostos a ceder a mão de obra lá para fazer lá, né? E se a gente puder ajudar, pode contar com o apoio da gente também aí, que eu estou aqui para somar. Então, para que o secretário de obra aí dê uma atenção lá para os moradores lá do bairro dela lá, e eles sabem onde é lá também. Então, fica aqui meu apelo a ela e aos moradores lá do bairro lá, certo? E, presidente, e os que nos assistem aí, né, pelas redes sociais, no próximo domingo, estaremos aí enfrentando o segundo turno das nossas eleições presidenciais aí. Exatamente há 2 anos atrás, eu estava nesse pleito eleitoral pedindo o apoio e a licença de estar entrando na casa dos moradores de Piranguçu, e até pedir desculpa na casa de quem eu não fui, né, pedir o apoio, pedir o voto, e graças a Deus, Deus me deu a honra de ter uma votação expressa e estar aqui hoje representando o povo dentro dessa casa. E eu venho aqui hoje, presidente, pedir o apelo, pedir o apoio do povo que analise os nossos candidatos a presidente, porque um país sem corrupção é um país que vem verba para o nosso município. E todos dessa casa sabem que o nosso município ele é privilegiado em emendas parlamentares, e fomos privilegiados nessa eleição aí, com os nossos deputados de esquerda, deputados de direita, deputados que lançaram candidatura, e conseguimos eleger deputados para estar aqui representando o nosso município. Então, eu peço hoje nessa casa aqui, nem fiz indicação, mas tive o apelo da Helena lá, para estar aqui representando. Então, eu peço para que domingo, vocês que nos assistem nessa reunião, que analisem os nossos candidatos. Porque dinheiro do Brasil foi investido no Brasil nesses 4 anos. Então, tenho certeza que se elegermos candidato que não saqueia os nossos bolsos, teremos uma Piranguçu melhor, igual estamos tendo, uma gestão maravilhosa do nosso prefeito, e com nossos deputados mandando os recursos, aceitando as emendas nossas parlamentares para o nosso município. Então, fica aqui meu apelo, que Deus ilumine a cabeça de cada um nesse domingo na urna, respeito a opinião de todos os eleitores, de todas as eleitoras, mas que no sábado reflitam e vão para a urna eleger o melhor presidente, porque é para o bem de uma nação. Uma boa noite a todos, fiquem com Deus. Vereador Edson. Boa noite, presidente. Boa noite, colegas que estão presentes aqui e o pessoal que acompanha pelas redes sociais em casa. Sou favorável a todas as indicações, certo? E sobre a minha indicação que eu fiz, da colocação de um bueiro do lado da capela de Vinho Pai Eterno, então hoje eu estive lá olhando
E aí seria ideal se o secretário fosse lá ver. Porque puseram terra lá para dar uma melhorada, mas não adianta pôr terra, porque tem uma rua e por trás da capela a chuva vem, carrega tudo, então há necessidade de fazer um poeiro lá. Aí você evita o danos na estrada. E da mesma forma, na entrada da Pedra Vermelha, ali embaixo também, naquela curva, na chegada do bairro. É a mesma forma também. A chuva vem, aí não tem jeito nem passar a pé. Então, um bueiro seria necessário. Então, a gente pede para o secretário para dar uma analisada lá, aonde que fica melhor poder tirar o excesso da chuva na rua. Tá bom? E hoje também estive fazendo uma visita lá no asilo do Lar Santo Antônio. Fui recebido pela Fernanda e fiz a visita para o pessoal lá que está no asilo. Foi muito bem aproveitada a minha visita lá com eles, a gente conversou bastante. E aí a presidente do asilo me apresentou umas coisas e eu achei muito importante o trabalho que eles estão fazendo agora, no momento. E estão no vermelho, né? Inclusive já fizeram um balanço da transparência, uma coisa muito importante. Então, aquelas pessoas que puder contribuir, que puder fazer doação, né, seria bom. E a gente pensar também no futuro, né, um local adequado para fazer um novo asilo do Piranguçu, porque o asilo nosso está bem, né, o prédio em si está bem complicado. Então, quem sabe no futuro, em breve, a gente consegue um espaço melhor para eles e ficar muito contente na minha presença lá. E eu agradeço por ter recebido lá. E o mais que eu queria falar era isso. E boa noite a todos. Vereador Luiz. Boa noite, senhora presidente, caros colegas, os presentes aqui hoje e os que estão nos acompanhando em suas residências. Eu também gostaria de iniciar minha fala externando os meus pêsames pelo passamento do senhor Benedito, né, que ocorreu no domingo e foi sepultado ontem, e que Deus deu conforto à família. No domingo, dia 23, ainda voltando no domingo, né, nós tivemos comemorando o Dia do Aviador. Ontem, dia 24, nós comemoramos o Dia da ONU, e pegando o gancho do vereador Benedito ali sobre o nosso pleito que ocorrerá no dia 30, na escolha do nosso representante, hoje é o dia da democracia, que é um regime político no qual nós temos o livre-arbítrio de escolher quem nós gostaríamos que nos representasse lá em cima. Ainda ontem, a Emater recebeu 562 pintinhos que foram encomendados pelos nossos munícipes, e também hoje ela abriu a inscrição para quem se interessar por mudas de frutas cítricas. A muda custa R$16, seja ela qual for, mais ou menos desse tamanho assim já, pega, e encerra a inscrição no dia 25/11. Então, os interessados que quiserem, procurem a Emater para que eles possam estar anotando seus pedidos. No dia 27, que vai ser depois de amanhã, nós iniciaremos a campanha da brucelose, que é a vacinação de bezerras com 3 meses de idade até 8 meses de idade. E lembrando que essa vacinação ela é gratuita. A prefeitura que fornece todo o material e recurso humano para que isso seja ocorrido. E também, aproveitando, no dia 1º agora de novembro, dá-se início à campanha de vacinação de febre aftosa, também o gado bovino. E também gostaria de deixar aqui para o pessoal que nós faremos a nossa secretaria itinerante, como todos os anos fazemos, 2 no ano lá no bairro, na vertente lá de cima, Borges, Freire, São Bernardo e Pintos. Só a data que a gente está definindo, se vai ser 9 ou 10. Mas nós faremos sim. E também ontem, nós
demos o início do curso de turismo rural no bairro do Centro, em parceria com a Emater, nossa secretaria, e o Senar, que é o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural. O Senar, se não me engano, aqui no nosso município, já fez, com esse que está tendo realizado lá no bairro do Centro, 7 cursos já. Tivemos de queijo, de doce, de pedreiro, de pastel, juntamente com a Emater. Tivemos de queijo, primeiros socorros, adestramento de cavalo, operador de máquina pesada, tudo promovido pelo Senar. Então, a gente vai pegar as demandas para fechar entre janeiro e fevereiro para o ano de 2023. Ver a demanda do pessoal e a gente solicita o curso e eles vêm fornecer para a gente. E no mais, eu gostaria de agradecer a oportunidade e boa noite a todos. Vereadora Áurea. Boa noite a todos. Sou favorável a todas as indicações. Conforme o vereador Luiz Procópio já falou, né, sobre esses cursos, eu também queria parabenizar a Emater, a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, por esse empenho, né, que tem com o pessoal, que quando está precisando de algum curso, eles correm atrás, conseguem um número de pessoas que precisa para oferecer esse curso gratuito. Já cheguei a participar de um desses cursos, né, foi muito bom, e que bom, né, que vão ter outros ainda. Acredito que espero que consiga para outros bairros também, para que o pessoal tenha oportunidade de participar. Eu quero agradecer à Secretaria de Obras pelos serviços que está sendo feito. Ainda tem bastante para fazer, né? Mas eles tiraram alguns caminhões de cascalho lá da Mineração Correia. Do material que eles ganharam já foi colocado lá no bairro dos Borges. Ainda não espalhou, né? Está precisando da máquina ainda, que vai vir na semana que vem. Acredito que na semana que vem vai dar certo deles estar espalhando. Foi levado também lá no bairro dos Bentos, que tinha 2 trechos lá que estava precisando muito. Até tinha trazido por indicação aqui. Então, agradeço, porque já foi levado esse material. Conforme o vereador Edinho também falou, né, que esteve lá no asilo, dia 13 de novembro vai ter uma cavalgada beneficente para o Lar Santo Antônio mesmo, para ajudar o asilo, né? Então, quem puder comparecer ou quiser dar alguma ajuda, né, então vai estar tendo. E eu também quero agradecer o Pedrinho e o Leonardo, né, da Novo Oeste, eles estão ajudando a organizar, arrecadando as prendas. Então, parabéns a eles por essa iniciativa. E o vereador Luiz Procópio já falou também da campanha de brucelose, que a gente está sendo bem divulgado, está colocando nas redes sociais para os produtores. Então, vai iniciar essa semana. Por hoje é só. Boa noite a todos. Só uma observação, presidente, antes que a senhora passe a voz para o próximo. Eu gostaria também, que eu estava me esquecendo, esse curso de turismo rural que está sendo realizado no bairro do Centro, está sendo realizado na propriedade do senhor Alcides e da dona Helena. Então, eu gostaria aqui de deixar os nossos agradecimentos para dar oportunidade às pessoas também que estão lá aprendendo e que também será também no futuro uma fonte de renda. Vereador Darli. Senhora presidente, demais companheiros, aos presentes, a você que nos acompanha de casa, muito boa noite. Obrigado por prestigiar o nosso trabalho. Começar pela Boa Vista, que é a comunidade São Benedito. Eu conversei no domingo com 2 moradores de lá, eles estavam reclamando da estrada. E eu sei que já foram feitas várias indicações. Então, nem precisou fazer indicação, porque eu sei que já tinha. Eu procurei o secretário, falei com ele, ele esteve lá, e na resposta dele, ele disse que já agendou para fazer a manutenção na estrada para eles. Então, está dada a resposta, agora a gente só aguarda que seja feita para fazer esse trabalho, essa operação para eles lá. Luiz Antônio, leve a nossa Secretaria de Agricultura e também a Emater, ao Senar, os parabéns e gratidão. Não tem nada melhor que investir em capacitação. Isso é coisa que ninguém tira da gente. É de suma importância e nós precisamos disso. Então, nosso respeito e a nossa gratidão por essa dedicação do pessoal de fazer isso em prol do nosso povo. Também, essa campanha de vacinação de forma gratuita para o nosso rebanho, há muito tentou isso, né? Custou para conseguir. O senhor está lá na secretaria há bastante tempo, tanto quanto eu na prefeitura, e a gente sabe da luta que foi
até conseguirmos isso. Inclusive, conseguir que nascesse macho nas propriedades e fêmeas também, né? Para resolver, porque senão era só tinha o sexo masculino dos animais, se não tivesse essa campanha. E se nós fôssemos analisar bem também a situação do nosso produtor, era difícil para eles também. Então a gente entendia essa situação. Mas, graças a Deus, foi resolvido e agora nós estamos no bom caminho. Podemos melhorar, mas está bom. Então isso é de suma importância. Eu creio que os demais vereadores tenham recebido também reclamação lá da bairro Correinha a respeito da falta de água. Geralmente no final de semana, alguns dias, falta água. Daí eu entrei em contato com o técnico daqui, o responsável daqui de Piranguçu. Tudo que ele me escreveu, eu mandei para quem reclamou, para ele ler. Inclusive, ele vai poder depois confirmar. Ele me diz que houve uma reunião com 2 engenheiros da Copasa e não existe outra saída a não ser fazer mais uma rede nova lá. Porém, isso demora um pouco. Então, eles têm consciência que precisam fazer isso e será feito. Inclusive, nós temos o loteamento, o novo loteamento do Washington, se não me falha a memória, lá se chama Morada do Sol. Quando eu quero lá começar a construir, também precisa. Então, inclusive, ele mencionou isso na conversa comigo, que deveria, o mais rápido possível, providenciar, porque se alguém começar a construir lá, não tem como, por enquanto, colocar água, né? Mas aí, o que ele pediu? Se possível, é óbvio que a gente sabe da falta de recurso, às vezes a pessoa não tem dinheiro, mas quem puder, que coloque mais uma caixa para poder garantir a reserva, né, um reservatório. A gente sabe que não é barato, que não é simples, mas quem puder fazer isso vai estar auxiliando também e se precavendo da falta d'água. Darli, aproveitando um gancho, lá nos Melos também teve reclamação na rua José Alves, que durante o horário de pico, alguns dias, a água também não está subindo. Deve ser o mesmo problema, né? Sim, é a mesma situação, talvez, em todos. Só que no caso dos Melos, é na mesma direção, né? Piranga já é outra direção. Deixar aqui os sentimentos para Dona Maria das Graças, que carinhosamente nós a chamávamos de Dona Gracinha, que Deus, em sua infinita bondade, que já a recebeu e conforte os corações da sua família. O senhor Benedito de Oliveira, eu tenho uma neta e ele a bisneta em comum, né? Então, que Deus dê bastante consolo para aquela família, que infelizmente eles ficaram iguais a mim agora, nós não temos pai e mãe. Então, que Deus, em sua infinita bondade, dê para eles serenidade, que dê para eles conforto nessa hora muito difícil. Para concluir, Luiz Antônio falou de várias datas aí, então, em nome do nosso amigo Nil César, hoje é dia do engenheiro civil. Inclusive, o patrono deles é o Santo Antônio Galvão, né? Santana Galvão. Então, em nome dele, a gente parabeniza todos os engenheiros aí do município, que tem crescido bastante. Só de olhar daqui, a gente já olha lá no loteamento novo, quantas residências, quantas novas unidades construídas, e tem a mão deles lá. Desejo que Deus os abençoe, continue sempre orientando, que dê para eles um futuro bem surpreendente. Vereador Leonildo. Boa noite, senhora presidente, boa noite aos colegas aí, boa noite a todos os presentes e a todos que nos acompanham pela rede social. Senhora presidente, gostaria de deixar meus sentimentos à família do senhor Dito e da dona Graça, que Deus conforte o coração, dê forças para vencer nessa dificuldade da vida, eu costumo dizer que essas dores que demoram para sair, né? Mas com a bondade, com o carinho do nosso Deus, a gente consegue suportar, mas não é fácil, né? Então, que Deus dê conforto para a família e receba-os num bom lugar. Senhor presidente, eu tenho comentado aqui bastante das nossas estradas e conversando com o nosso secretário, para que a gente faça essa operação tapa-buraco o mais rápido possível, porque nós estamos chegando num período, né, se Deus quiser, de mais chuvas, e as nossas estradas têm vários buracos maiores, né, em todos os bairros, porque a gente anda praticamente no município inteiro, então eu sempre estou passando para ele está, acatando e tentando resolver.
a gente tem bastante trechos que precisam, né, desse serviço o mais rápido possível, porque, na minha opinião, de agora em diante não é hora mais de patrol, é hora da gente acudir os trechos mais ruins para a gente poder ir nos preparando e assim, quando chegar o momento correto, né, de aterramento e de máquina, e a gente faz um serviço completo. Mas agora é hora da gente fazer um trabalho de prevenção, de cuidado, onde a situação está mais crítica um pouquinho, né, com material, porque se passar a máquina, a tendência é só piorar, porque a gente não sabe, né, amanhece o dia de sol, quando é à tarde a gente corre o risco de ter chuva, então aí vira um transtorno maior. E a máquina, ela vai, a hora que ela passa, ela ameniza. Mas a primeira chuva que dá é que os buracos voltam de novo, porque ela não consegue tampar os buracos. Então tem que ter material para poder suprir, né, esses buracos e deixar, pelo menos, amenizado o sofrimento do nosso povo. Então fica aí, né, essa dica, eu já conversei com ele está providenciando, e está entendendo, ele também entende, graças a Deus, que esse é o melhor caminho de aterramento, porque não adianta só máquina. A gente sabe as consequências que nós estamos vivendo hoje, porque foi máquina, e a tendência está aí, né? As estradas nossas estão baixas, qualquer chuva mais forte que dá e que ela permaneça por um período um pouco maior de 1 dia, 2 dias, a tendência é a gente ter trechos em situação complicada. Inclusive, vereador, encontrei hoje a moradora Claudete, do bairro do Antunes, e realmente ela pediu, né, um tapa-buraco nas panelas, diz ela, panelas, né? Os buracos são muito grandes na estrada, e sugeriu também que seja feito tapa-buraco, senão passar a máquina, igual você falou. E só para a gente continuando, eu gostaria de parabenizar, né, o trabalho da Secretaria de Agricultura e da Emater, né, quando o vereador Luiz comentou, né, dos pintinhos que chegaram, eu peguei um pouquinho deles, e começou-se com pouco, hoje já vieram mais de 500, né, e se Deus quiser a tendência é aumentar mais, porque facilita a vida do nosso povo, é um preço bem acessível, né, e é um produto bom, vacinado, preparado. Posso falar porque eu já tive uma remessa que nós tiramos e não perdi nenhum praticamente. Né, então vale a pena, né, eu acho que isso ajuda, facilita um pouco as famílias, né, as condições é boa, compra no grupo e fica mais em conta para as pessoas ir conseguindo. Então fica aí, né, a dica para aqueles que se interessarem, procurar a Emater e já ir deixando os nomes, assim que montar mais uma remessa, a secretária junto com o nosso técnico lá faz o pedido para nós. Senhor presidente, eu não podia deixar de comentar aqui, acredito que a maioria de vocês e do pessoal que nos acompanha presenciou por essa semana uma situação muito triste. Eu, por ser, né, da nossa Igreja Católica e respeitando, claro, todas as religiões, mas a situação que a nossa igreja foi envolvida nessa última semana por questões políticas, da minha opinião, sinceramente, totalmente distorcida. Não é assim que a gente faz política. Envolver um padre que eu tenho o maior respeito e carinho, e deixo aqui a minha solidariedade, né, Padre Ivanildo, da Igreja Nossa Senhora da Soledade, numa situação muito constrangedora, o nome da nossa região, né, porque Itajubá eu considero como uma cidade-mãe nossa, foi parar a nível nacional por esse acontecido, de pessoas irresponsáveis que usaram o nome da nossa igreja, né, de uma maneira errônea, com um panfleto sem nenhuma identificação, sem CNPJ, sem valor nenhum, de maneira totalmente errada, usando o nome da igreja numa situação, tentando iludir as pessoas a um determinado candidato, a uma determinada pessoa, tentando fazer a cabeça das pessoas, usando o nome da nossa igreja. Então fica aqui, né, o meu repúdio a esse tipo de política, não é assim que a gente faz política. Política ela tem que ser voltada para o bem comum, para o nosso povo, e deixar o nosso povo escolher. Por isso que se chama democracia. Que a gente possa analisar os candidatos, que a gente possa observar as propostas, que infelizmente, fica aqui também o meu repúdio aos nossos 2 candidatos hoje disputando a presidência, a gente não vê programa de governo. A gente vê um xingamento de um lado para o outro, coisa feia, triste, da gente estar ouvindo, né, em meios de comunicação, em televisão e por aí afora, vai na própria propaganda deles. Atirando, desculpe a expressão, todos que estão nos ouvindo, merda na cara do outro. É muito triste,
porque a política ela tem que ser feita voltada para o bem comum, com proposta, com coisa coerente que vai ajudar e que vai trazer, né, trazer alegria para o nosso povo, trazer coisa boa, trazer crescimento de vida, dignidade, honra para todos. Não uma política que a gente viu nesses últimos dias muito triste. Mas fica aqui, nós estamos chegando nos dias das eleições. Eu peço ao nosso povo que não fiquem muito ligados a esses meios de comunicação, principalmente WhatsApp, celular e por aí afora vai, tentando iludir e ludibriar o nosso voto. O voto é secreto, o voto é meu, o voto é de vocês, e que cada um tenha consciência daquele que quer para governar o nosso país, para governar o nosso povo e principalmente governar a sua família, porque esse presidente que for eleito vai nos governar por 4 anos. E cada um tem consciência disso, analisa, olha a vida, olha, né, a postura, olha o candidato num todo e vota com consciência. É muito simples, né? É direito de todos. Agora, o que nós não podemos é deixar usar o nome, principalmente da nossa igreja, em vão, da forma que foi usada esta semana e que vem sendo usado em outros meios também, prejudicando, atrapalhando e usando de má fé. Não, que cada eleitor tenha consciência que no domingo nós temos que eleger. Eu ouvi muito, não sei se vocês ouviram, pessoas falando, eu não vou lá votar, não, bobagem. Vamos votar sim, porque independente se você for ou não, um vai ser eleito. E depois nós não vamos poder ficar aí chorando, lastimando e falando que as coisas estão difíceis. Nós precisamos ter um governante, nós vamos ter um governante, se Deus quiser, e pode ter certeza que a democracia ela vai continuar forte no nosso Brasil, porque o nosso povo é muito mais forte do que aqueles que estão querendo nos governar. Havendo quórum regimental, passamos à ordem do dia. Tendo sido aprovado em primeiro turno, coloco em segunda discussão e votação o projeto de lei número 030/2022, solicitando ao senhor secretário a sua leitura. Projeto de lei número 030 de 2022. Autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder cesta de Natal aos estagiários e servidores públicos ativos da Prefeitura Municipal de Piranguçu, Minas Gerais, e proceder à abertura de crédito especial no orçamento. A Câmara Municipal de Piranguçu, Estado de Minas Gerais, aprovou e eu, prefeito municipal, sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a conceder, no mês de dezembro de cada exercício financeiro, cesta de Natal aos estagiários e servidores públicos ativos da Prefeitura Municipal de Piranguçu. Parágrafo único. A cesta de Natal conterá gêneros alimentícios natalinos, atendendo aos padrões de mercado, e terá o valor máximo de até R$ 200 cada. Artigo 2º. A aquisição dos bens indicados neste artigo, a Prefeitura obedecerá às normas estabelecidas na Lei Federal nº 8.066, de 93, Lei número 10.520, de 2002, ou Lei número 14.133, de 2021. Artigo 3º. As despesas decorrentes da execução da presente lei correrão por conta de verbas próprias consignadas em orçamento vigente. Artigo 4º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir, mediante decreto, crédito adicional especial ao orçamento geral do município do exercício de 2022, no valor de R$ 50 mil, especialmente para cobrir despesas com cestas natalinas para servidores, conforme disposto nos artigos 40 a 43 da Lei nº 4.320, de 1964. Artigo 5º. Ficam criadas as naturezas de despesas e projetos abaixo relacionados, incorporando-os aos seus respectivos valores nas seguintes dotações do orçamento de 2022. Parágrafo único. Fica o Poder Executivo autorizado a incluir o projeto citado no artigo anterior no PPA e LDO, nos termos do artigo 16, parágrafo 1º, inciso 1, da Lei Complementar número 101, de 2000. Artigo 6º. Para ocorrer o disposto no artigo 4º, serão utilizados recursos provenientes de superávit financeiro, conforme disposto no inciso 1 do parágrafo 1º do artigo 43
da Lei Federal número 4.320, de 64, no valor de R$ 50 mil. Artigo 7º. O valor da cesta de Natal será corrigido anualmente com base no INPC, Índice Nacional de Preços ao Consumidor, ou através de outro indicador financeiro que eventualmente venha a substituí-lo. Artigo 8º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. Prefeitura Municipal de Piranguçu, aos 11 de outubro de 2022, Ricardo Martins de Araújo, Prefeito Municipal. O projeto de lei número 030/2022 está em segunda discussão. O projeto de lei número 030/2022 está em segunda votação. Os vereadores que estiverem a favor permaneçam sentados, os contrários ficando em pé. Aprovado. Solicito ao senhor relator, vereador Darli Veloso, que proceda à leitura do parecer ao projeto de lei complementar número 004/2022. O excelentíssimo senhor prefeito municipal encaminha a esta Casa Legislativa o presente projeto de lei complementar número 004 de 2022, que dispõe sobre o Programa de Recuperação Fiscal e Incentivo ao Pagamento da Dívida Ativa do município de Piranguçu, o Refis Piranguçu, e da outras providências. O artigo 1º estabelece que fica instituído o Programa Municipal de Recuperação Fiscal, Refis Piranguçu, estabelecendo condições especiais para a quitação de dívidas e ou débito para com o município de qualquer natureza, tributárias ou não, lançadas na dívida ativa e que se encontrem em cobrança judicial ou em procedimentos administrativos, mesmo pendentes de lançamento. O artigo 2º estabelece que poderão ser incluídas no Programa Municipal de Recuperação Fiscal, o Refis Piranguçu, para fins de quitação em parcelamentos, todas as dívidas de responsabilidade do aderente, de natureza tributária ou não, cujo fato gerador tenha ocorrido até 31 de dezembro de 2021. O parágrafo único deste artigo 2º, por sua vez, diz: considera-se dívida ativa municipal, para efeito desta lei complementar, o valor compreendido além do débito principal, os juros de mora, a multa e a atualização monetária incidentes até a data da assinatura do termo de parcelamento. Em sua mensagem de justificativa para tal projeto, o senhor prefeito nos informa que o presente projeto prevê incentivo àqueles que estão em débito com o município, a fim de estimulá-los a saldar sua dívida, sem, contudo, incentivar a inadimplência, pois não há isenção total, tendo em vista que a isenção se refere tão somente aos juros e atualização monetária da dívida ativa, não atingindo o principal, não havendo assim renúncia fiscal. Refis é um programa de parcelamento extraordinário de dívidas, no qual é facultativo ao contribuinte aderir ao mesmo, dentro de um prazo determinado, recurso constantemente lançado pelos governos quando a administração pública precisa aumentar a arrecadação em momentos de dificuldade financeira ou recuperar de forma mais rápida créditos decorrentes da inadimplência dos contribuintes, sem recorrer à ação judicial executiva, que muitas vezes é oneroso para o município. Deve ser instituído por lei do ente federativo, como é o presente caso, e pode ser destinado a pessoas físicas e ou jurídicas
que farão jus ao regime especial de consolidação e parcelamento de seus débitos fiscais. Importante ressaltar que o programa constante do presente projeto, como dito pelo senhor prefeito, não importa em renúncia fiscal, o que equivaleria à renúncia de receita, o que é vedado aos entes federados, consistindo o mesmo apenas em redução proporcional da multa, juros e atualização monetária após a consolidação do montante da dívida apurada, tornando-se assim um recurso legal lançado pelos governos que necessitam aumentar sua receita própria, além do que o programa tem prazo de duração determinado para que os contribuintes com débitos com a administração possam a ele aderir. Por fim, como exige o artigo 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal, o presente projeto vem acompanhado de estimativa do impacto orçamentário financeiro no presente exercício, considerando que seu prazo final está definido até 20 de dezembro do corrente ano, não havendo, portanto, impacto orçamentário financeiro nos 2 anos subsequentes, conforme o artigo 25 do projeto. Ante o exposto, o projeto é constitucional e merece a acolhida desta Casa, encontrando-se apto a ser encaminhado ao plenário para a apreciação dos demais vereadores, conforme o regimento interno desta Casa. Sala das Comissões, em 25 de outubro de 2022. Vereadores Leonildo Ramos, Benedito Pereira, Luiz Procópio, Edson Alves e Darli Veloso. Com o parecer favorável das comissões de Justiça e Redação, Finanças, Orçamento, Fiscalização, coloco em primeira discussão e votação, solicitando ao senhor secretário a sua leitura. Projeto de Lei Complementar número 04/2022. Dispõe sobre o Programa de Recuperação Fiscal e Incentivo ao pagamento da dívida ativa do município de Piranguçu, Refis, Piranguçu e da outras providências. A Câmara Municipal de Piranguçu, Estado de Minas Gerais, aprovou e eu, prefeito municipal, sanciono a seguinte lei complementar. Capítulo 1. Programa e Inclusão de Débitos. Artigo 1º. Fica instituído o Programa Municipal de Recuperação Fiscal, estabelecendo condições especiais para a quitação de dívida ou débitos para com o município de qualquer natureza, tributária ou não, lançados na dívida ativa que se encontra em cobrança judicial ou em procedimento administrativo, mesmo os pendentes de lançamentos. Artigo 2º. Poderão ser incluídas no Programa Municipal de Recuperação Fiscal, para fins de quitação em parcelamentos, todas as dívidas de responsabilidade do aderente, de natureza tributária ou não, cujo fato gerador tenha ocorrido até 31 de dezembro de 2021. Parágrafo único. Considera-se dívida municipal, para efeito desta lei complementar, o valor compreendido, além do débito principal, os juros de mora, a multa e a atualização monetária incidentes até a data da assinatura do termo de parcelamento. Capítulo 2. Participantes do programa. Artigo 3º. Podem aderir ao Programa Municipal de Recuperação Fiscal todos os contribuintes, pessoas físicas ou jurídicas, com débitos para com o município, de natureza tributária ou não, além dos responsáveis tributários, sucessores, terceiros interessados, mediante autorização do titular. Capítulo 3. Requisitos e condições para adesão ao programa. Artigo 4º. Para aderir ao programa, o requerente deve atender aos requisitos para ingresso no programa conforme a natureza do débito a ser objeto, assim como assumir a consolidação da dívida integral de responsabilidade do aderente até a data de 20 de dezembro de 2022. Parágrafo 1º. Conforme a natureza da dívida a ser incluída no programa, com mais de uma origem, serão elas consolidadas e identificadas, uma a uma, isoladamente,
para efeito de amortização em parcelas e agrupadas para efeito de quitação. Parágrafo 2º. A opção pelo programa importa na inclusão de todos os débitos vencidos, mais os adicionais previstos até a data da adesão ao programa, que ficam expressamente confessados pelo aderente para todos os fins de direito. Seção 1. Débitos pendentes de lançamento. Artigo 5º. Os débitos tributários de responsabilidade do aderente por substituição tributária, sucessão ou de terceiros interessados, pendentes de lançamento até a data da adesão ao programa, consideram-se lançados pelo aderente, confessados e homologados pelas partes contratantes. Parágrafo único. Os débitos tributários com exigibilidade suspensa por ato da administração, ao serem incluídos no presente programa, tornam-se exigíveis e expressamente confessados pelo contribuinte. Seção 2. Dívidas em cobrança administrativa. Artigo 6º. Os débitos em fase de cobrança administrativa ficam expressamente confessados, restando prejudicada qualquer oposição por parte do aderente em face do Programa Municipal de Recuperação Fiscal, renunciando ao direito em que se funda a oposição. Parágrafo único. Fica condicionado a adesão ao programa a apresentação pelo interessado da desistência do processo administrativo devidamente homologado pela autoridade competente. Seção 3. Dívidas parceladas. Artigo 7º. Os débitos, objeto do parcelamento anterior ao programa, tanto na esfera administrativa quanto judicial, cujo pagamento esteja em atraso, poderão ser incluídas no presente programa. Parágrafo 1º. A adesão ao programa implica em homologar a totalidade do débito parcelado, não quitado, à forma de recálculo, a consolidação e pagamento conforme disposições desta lei complementar. Parágrafo 2º. Para os efeitos deste programa, a dívida a ser incluída alcança exclusivamente o valor remanescente não pago do parcelamento em vigor, sem compensação, restituição, retenção em relação aos pagamentos já efetuados. Capítulo 4. Procedimento para adesão e processamento. Artigo 8º. O ingresso no programa dar-se-á por opção do contribuinte, do responsável por substituição, do terceiro interessado ou de seus sucessores, mediante requerimento devidamente protocolado físico ou eletrônico na Prefeitura Municipal. Artigo 9º. O requerimento deverá ser protocolado até 20 de dezembro de 2022, em formulário próprio, manifestando expressa adesão ao programa, submetendo-se a todas as disposições da presente lei complementar, que deverá ser assinado pelo contribuinte ou seu representante legal. Artigo 10. A Secretaria Municipal da Fazenda e Planejamento processará os requerimentos de adesão relativamente aos débitos confessados, podendo os prazos previstos nessa lei complementar serem dilatados por decreto do chefe do Poder Executivo. Artigo 11. A Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento processará os termos do contrato de adesão em que conste pormenorosamente a identificação da dívida e origem dos débitos tributários parcelados, cujo demonstrativo comporão a confissão de dívida do contribuinte. Artigo 5. Condições especiais para a liquidação dos débitos. Artigo 12. Uma vez referida a adesão, o débito será calculado, atualizado e consolidado por natureza da dívida, até a data do deferimento do pedido, incluindo-se obrigatoriamente valores relativos a todos os exercícios com os seguintes critérios. 1. O principal será a atualização com a aplicação de juros de 0,5% ao mês, multa de 1% ao mês e atualização monetária de 1% ao mês. 2. Não serão incluídos no programa débitos de natureza judicial, cujo recolhimento deverá ocorrer na respectiva Secretaria Judicial. Artigo 13. Consolidado e calculado o débito, o parcelamento ocorrerá da seguinte maneira. 1. Os débitos pagos em cota única integralmente até 30 dias após o deferimento do pedido de adesão ao refis. Letra A. 95% do valor correspondente à multa, juros de mora e atualização monetária. B. 90% do valor total do débito, se este for decorrente exclusivamente de penalidades pecuniárias por descumprimento de obrigações acessórias. 2.
Os débitos consolidados poderão ser pagos em parcelas nas seguintes condições. Letra A. Até 12 parcelas mensais, com redução de 85% do valor correspondente à multa, juros de mora e atualização monetária. B. Até 24 parcelas mensais, com redução de 50% do valor correspondente à multa, juros e atualização monetária. E letra C, até 36 parcelas mensais, com redução de 30% do valor correspondente à multa, juros e atualização monetária. 3. O pagamento da primeira parcela ou cota única dar-se-á até 30 dias do ato da assinatura do termo de parcelamento, mediante o respectivo recolhimento em guia própria. 4. Cada parcela mensal será expressa em reais e deverá ser quitada até o seu vencimento, junto às instituições autorizadas pelo município. 5. As guias de recolhimento conterão instruções detalhadas para o pagamento em atraso, sendo que o valor mínimo de cada parcela não poderá ser menor que R$ 25. Artigo 14. A alienação de imóveis por motivo de parcelamento de débito a ele correspondente poderá ser liberada pelo município somente após o pagamento integral do total devido do imóvel a ser alienado. Capítulo 6. Inadimplência e exclusão do programa. Artigo 15. A falta de pagamento de qualquer das parcelas da dívida devidamente consolidada nos seus vencimentos sujeita a contribuinte a 1. A atualização monetária da dívida remanescente na forma estabelecida na legislação pertinente. 2. Multa e juros legais sobre o remanescente da dívida de acordo com a legislação tributária municipal. Artigo 16. No caso de inadimplemento de 3 parcelas mensais consecutivas, será o participante notificado para quitar o débito em 15 dias ou apresentar justificativa sobre a inadimplência, sob pena de ser excluído do programa com vencimento antecipado das parcelas vencendas e atualização normal do débito de acordo com as normas do Código Tributário Municipal. Artigo 17. A exclusão do contribuinte do programa importa na exigibilidade da totalidade do débito remanescente, sem os descontos concedidos com o prosseguimento dos procedimentos administrativos ou judiciais, com os acréscimos legais deduzidos os valores pagos pelo contribuinte com idêntica atualização. Capítulo 7. Disposições finais. Artigo 18. A adesão do contribuinte em débito para com o município não impede a revisão dos valores das dívidas confessadas, posteriormente, por inexatidões verificadas para efeito de lançamento suplementar. Parágrafo 1º. Apurada pela Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento, inexatidão dos débitos confessados, o respectivo montante, depois de notificado o contribuinte, deverá ser incluído no parcelamento mediante os princípios definidos por esta lei complementar. As inexatidões que se verificarem em favor do contribuinte terão o mesmo procedimento, agora com abatimento do montante encontrado. Parágrafo 2º. O não cumprimento pelo contribuinte dos requisitos previstos nesta lei complementar quanto aos débitos complementares implica no indeferimento de novo requerimento de adesão ao presente programa. Artigo 19. A Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento é o órgão competente para decidir sobre todos os atos relacionados com a aplicação desta lei, podendo o contribuinte solicitar parecer definitivo dos órgãos competentes da Prefeitura Municipal. Artigo 20. O prazo para impugnar ou recorrer de despachos de decisões administrativas do prefeito municipal decorrentes dessa lei complementar será de 10 dias, contados da ciência do ato ou da sua publicação no órgão oficial do município. Artigo 21. A opção pelo programa sujeita o contribuinte à aceitação plena de todas as condições estabelecidas nesta lei complementar e constitui confissão irrevogável da dívida relativa aos débitos nele incluídos. Artigo 22. A administração do programa será da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento, a quem compete o gerenciamento dos procedimentos previstos nesta lei complementar, bem como promover a integração das rotinas e procedimentos necessários ao desenvolvimento das suas atividades. Artigo 23. Na hipótese de inadimplemento
dentro do prazo estabelecido no contrato de adesão, o parcelamento poderá ser renegociado uma única vez, pelo prazo não superior ao remanescente do parcelamento originário, obedecidas as condições de atualização do débito previsto na presente lei complementar. Artigo 24. A presente lei complementar não contempla parcelamentos de obrigação contratual e financeira, assim entendidas ou celebradas em contratos autônomos ou de adesão diferenciados dos previstos nesta lei complementar. Artigo 25. O programa criado por esta lei complementar encerrar-se-á em 20 de dezembro de 2022. Artigo 26. Ficam suspensos os efeitos do Código Tributário Municipal que colidirem com a presente lei complementar durante o período de vigência do presente programa e no caso de sua prorrogação enquanto esta durar. Artigo 27. Esta lei complementar entra em vigor na data de sua publicação. Prefeitura Municipal de Piranguçu, em 18 de outubro de 2022. Ricardo Martins de Araújo, Prefeito Municipal. Projeto de Lei Complementar número 004/2022 está em primeira discussão. Geralmente, nós fazemos quase todo ano esse tipo de projeto de lei complementar com a finalidade de tanto auxiliar o Executivo quanto os nossos contribuintes que estão em débito. Nós tivemos aí o auge da pandemia de março de 2020 até 2021. Então, todos sabem da dificuldade que muitos passaram, certamente tiveram alguns, ou uma grande maioria também pode ser, teve dificuldade para quitar seus débitos, o que é compreensível. Não que tenha sido feito por isso, porque em outras ocasiões nós não tivemos pandemia e nós fizemos também. É que esse projeto de lei complementar é algo viável tanto para o contribuinte quanto para o município. Então, este é o motivo. Nós sabemos, até discuti bastante lá a respeito do período que ele está vindo para cá, muito pouco. Mas tem hora que a gente tem que ceder. É melhor ele vir agora do que não vir. Então, se está ruim com ele, ficaria pior sem, porque nós temos várias pessoas, vários contribuintes que estão dispostos a quitar, ou pelo menos parcelar o que estão devendo, e essa lei vem a calhar e vem ajudar. Então, nada mais importante do que ela chegar aqui e ser acolhida e aprovada pelos demais vereadores. Senhor presidente, o mais importante que a gente pode observar nesta lei, né, que foi discutida já amplamente com todos, foi trabalhada e até melhorada, facilitar um pouco a vida do nosso povo, né? Porque a situação, como bem colocado pelo vereador aqui, não é fácil para ninguém. E ninguém quer ficar, né, aí sem crédito e com nome de mal pagador. Mas é que às vezes a situação se torna difícil e fica complicado acertar as suas dívidas. Então, com esse parcelamento, né, com essa negociação, ela vai ter um desconto generoso nas multas e juros, e é importante ressaltar aqui que a Prefeitura não está abrindo mão do principal, né, da dívida, mas sim dos juros e da correção e atualização, essas coisas que é possível de ser feito. Então fica aí o nosso apelo a todos os contribuintes, né, que procurem a Prefeitura o mais rápido possível, como bem colocado ali também, o período é um pouco curto, né, até 20 de dezembro, mas é suficiente para a gente poder estar negociando aí e estar quitando as nossas dívidas, estar em dia com o município, e com isso ajudando também o município a manter suas obrigações, né? A gente vê aí, cobrado por nós praticamente toda semana e pelo o nosso povo, e tem que cobrar mesmo, não sou contra, das nossas estradas, né? A gente vê o atendimento nosso na saúde, a demanda nossa que a gente tem, as escolas, ônibus carregando as nossas crianças para baixo e para cima, merenda e condições de local apropriado para que as crianças estudem, e tantas outras áreas da Prefeitura, o CRAS funcionando, assistência social, e isso precisa de dinheiro, né? Isso requer recursos. Então, é também obrigação nossa estar ajudando o município a dar o retorno que nós merecemos. Por isso nós cobramos, mas também vamos juntos agora procurar aí a Prefeitura para negociar as dívidas daqueles que estão em débito, para a gente poder também estar auxiliando e estar mantendo o nosso nome limpo, que é o mais importante.
Exatamente, como vocês falaram, na reunião anterior, né, semana passada, nós estudamos na reunião interna esse projeto, ele foi bem discutido. Hoje nós reunimos novamente, né, para rever o projeto e, devido ao período curto, né, que nós constatamos também, daqui a pouco eu vou convocar uma extraordinária para a gente fazer a segunda votação, para ajudar também os nossos munícipes, né, a resolver mais logo. Quem tiver condições de negociar, né, de pagar, que procure a prefeitura, porque se a gente deixar um tempo aqui, já vai atrasar a negociação de quem quer acertar. Então, para ajudar, a gente vai fazer uma extraordinária daqui a pouco, para facilitar, para que esse projeto seja aprovado, né, o mais rápido possível, e que a pessoa tenha um tempo mais hábil também para poder negociar as dívidas, né? Projeto de Lei Complementar número 004/2022 está em primeira votação. Os vereadores que estiverem a favor permaneçam sentados, os contrários ficando em pé. Aprovado. Nada mais. Havendo a tratar, declaro encerrada esta sessão ordinária e convoco uma sessão extraordinária para as 20h45, daqui a pouco, né? Para a gente fazer a segunda votação deste projeto. Por enquanto, boa noite. Até daqui a pouco.